The truth is that we have failed to avoid an overshooting above 1.5 degrees in the next few years. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O tempo escasseia e o planeta está muito perto de receber impactos irreversíveis, ameaçando as condições de vida humana e não só. O aumento de 1,5 graus, compromisso assumido no Acordo de Paris como máximo para o final do século, pode acontecer já no final da década. Se continuarmos como até aqui, mesmo com algumas novas medidas avançadas pelos governos mais preocupados com o futuro do planeta, caminhamos para um aumento de temperatura global entre 2,3 e 2,5 graus. Se isso acontecer, entramos numa zona muito perigosa, muito para lá do que os cientistas consideram seguro, ou seja, gerível, tendo em conta que estamos a gerir consequências da crise climática que matam. A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP30, vai acontecer entre os dias 10 e 21 de novembro na cidade de Belém, no Brasil. Neste episódio, conversamos com Francisco Ferreira, presidente da Associação Ambiental Zero. Numa obra há sempre surpresas. A licença atrasou-se, o botão está mais caro, o ferro disparou, a madeira é feia, outro preço, a grua avariou-se. Felizmente, com a Caixa não há imprevistos. A Caixa oferece soluções de financiamento sustentável para projetos de promoção imobiliária, para aquisição, construção ou reabilitação e eficiência energética. Entre mãos à obra e obra feita, descubra tudo em cgd.pt. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Francisco Ferreira, o relatório do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, que mede a redução efetiva de emissões comparando com o compromisso assumido pelos diferentes países, coloca a previsão para o aumento da temperatura global muito acima do limite considerado seguro. O que significará para o planeta ter um aumento de temperatura global de 2 ou mesmo 2,5 até ao final do século? Bem, em primeiro lugar, é bom nós percebermos que quando falamos de 1,5 graus de aumento de temperatura em relação à era pré-industrial, estamos a falar de um período de 20 anos consecutivos em que eu tenho uma média da temperatura que é, então, de 1,5 graus ou superior. Isto porque nós, o ano passado, em 2024, já tivemos um recorde de temperatura, 1,6 graus acima da era pré-industrial. Em 2023 também já tínhamos tido uma temperatura extremamente elevada e, portanto, ainda temos aqui alguma folga. É só para se perceber que ainda temos alguma folga para garantir que esta média não atinge o 1,5 graus, ou pelo menos para que nós tenhamos esta noção de que cada décima de grau conta. Mas, efetivamente, nós sabemos, e isso resulta de um relatório feito pelo painel intergovernamental para as alterações climáticas em 2018, que nós termos 2 graus de aumento em relação a 1,5 graus significa uma diferença muito grande no número de eventos meteorológicos extremos, isto é, de cheias, de secas, de subida do nível do mar, onde alguns locais do planeta ficarão já submersos com esses 2 graus, nomeadamente no Oceano Pacífico. Sabemos também que para a saúde pública isso é relevante, porque muitas espécies transmissoras de doenças vão conseguir, com esta diferença de temperatura, também se expandir para zonas onde atualmente não atuam, e sabemos que para os oceanos, por exemplo, esse aumento de temperatura é verdadeiramente dramático. O branqueamento, a morte dos corais, tem a ver com o aumento da temperatura do oceano. Portanto, nós já estamos neste momento com esses ecossistemas a serem destruídos e, obviamente, com o aumento de temperatura maior, sabemos que esses ecossistemas, como outros também, à escala terrestre, nomeadamente pelo ampliar dos incêndios florestais, nomeadamente, vão sofrer muito mais. Mas são, acima de tudo, e essa é a mensagem talvez mais importante, são, acima de tudo, as populações mais vulneráveis, aquelas que mais vão sofrer
com estas consequências, ou seja, quem tem menos poder económico para lidar com o aquecimento global e as consequentes alterações climáticas. E isso vai provocar também, obviamente, do ponto de vista social, grandes migrações por causa do clima e afeta o planeta inteiro. Deixa-me perguntar-lhe como é que podemos ser otimistas se nós vemos que os Estados Unidos se colocam de fora desta luta contra as alterações climáticas. Apenas 1/3 dos países se mostraram disponíveis para redobrar os esforços e recuperar algum terreno que possa ter sido perdido, e se as teses sobre tudo isto, os negacionistas populistas de direita marcam terreno pelo mundo fora, e a Europa muito particularmente, conseguimos na mesma ser otimistas? Comecemos pelo título desta conferência das alterações climáticas que agora se inicia em Belém, primeiro com a convenção, com a cimeira de líderes esta quinta e sexta-feira, e depois com 15 dias de negociações a começar a partir de 10 de novembro. Eu acho que obviamente nós temos que ter um otimismo muito moderado, mas esse otimismo deve existir e tem sentido. Porque se nós não tivéssemos um Acordo de Paris, se nós não tivéssemos este olhar constante para as trajetórias das emissões, as medidas que têm vindo a ser tomadas de redução, os compromissos dos vários países e também o financiamento, quer para os países que têm menos meios se adaptarem, quer para também ter uma trajetória diferente em termos do seu percurso energético, apostando mais em renováveis, a situação seria pior. Portanto, pelo menos há que perceber essa vantagem de todas estas negociações. Mas realmente o lema desta cimeira é a implementação. Aliás, a própria presidência brasileira tem a ideia de um plano de ação com um conjunto grande de objetivos-chave e uma série de medidas. Mas é verdade, quando nós olhamos para a Europa, não deixa de ser surpreendente que estamos eu diria quase a horas da cimeira de líderes e a Europa está noite dentro, portanto na madrugada e na noite que antecipa esta nossa conversa a ser ouvida, a decidir qual é a sua meta para 2035 O que já é muito mau sinal. Qual será a sua meta para 2040, que é um sinal terrível de desunião da União Europeia em relação aos seus objetivos climáticos, e a questão é saber quão longe nós vamos ou não subvertê-los. Francisco, deixe-me interrompê-lo para lhe perguntar que papel tem aqui as opiniões públicas. Eles têm tido um papel, obviamente, pressionando os governos para tomar este tipo de decisões. Como dizia, o otimismo também se vê aqui no caminho que vamos fazendo, mas é preciso que as opiniões públicas pressionem mais, é preciso que sejam ainda melhor informadas para perceberem exatamente o que está em causa. Eu acho que sem dúvida que sim. Há aqui uma responsabilidade que tem a ver com os governos, tem a ver com as autarquias, as cidades aqui são muito importantes, tem a ver com as empresas e tem a ver com a sociedade civil. Felizmente este ano em Belém nós vamos poder ter manifestações que não deixam de ser uma forma de pressão e que nos últimos 3 anos, no Egito, em Sharm el-Sheikh, no Dubai e em Baku, no Azerbaijão, não foram permitidas, apenas ocorreram dentro do espaço das Nações Unidas. E, portanto, espera-se agora uma mobilização grande, e esta conferência também tem problema o responder às pessoas. No fundo, nós só conseguimos aderir, compreender, mobilizar, agir, ter resultados se percebermos que este é uma grande questão para o futuro da humanidade. Eu acho que não podemos ser catastrofistas ao dizer que a humanidade vai desaparecer, mas temos que ser realistas a dizer que aqueles que menos meios têm, e os países menos desenvolvidos, esses vão sofrer muito. E, por exemplo, Portugal, Espanha, dentro da Europa, são dos países que serão mais afetados também por aquilo que são as consequências das alterações climáticas, e por isso um problema global tem que ter soluções globais. Só o abandono dos Estados Unidos, o relatório que saiu, portanto, da parte do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, diz que só essa saída representa 0,1 graus,
E é uma décima importante que nós poderíamos ter a menos na subida da temperatura, mas, sem dúvida, se nós não tivermos as pessoas mais envolvidas nas decisões a pressionarem os decisores, as empresas, e tiverem consciência cada vez mais forte do custo que representa, principalmente para quem vem a seguir, de não tomarmos as medidas com urgência, é um elemento fundamental. Francisco, para fecharmos com uma nota de otimismo, as novas tecnologias têm ajudado claramente, até do ponto de vista da produção de energia. São elas que nos podem vir a dar uma ajuda suplementar e de alguma forma surpreendente na resolução desta crise climática? Não tenhamos dúvidas que a inovação aqui é absolutamente crucial. E os investimentos em energias renováveis, que são, e isso é o fator decisivo, muito mais baratas do que outras tecnologias, como por exemplo o nuclear, ou em comparação, obviamente, com o tradicional uso de combustíveis fósseis como o gás, o carvão, o petróleo. Nós temos realmente aqui uma missão fundamental de garantir que a inovação chega a todos, que se traduz realmente numa redução fortíssima das emissões, como digo, na área da energia, que é onde nós temos a grande fatia em todos os países das emissões de gases com efeito estufa. E aqui também um pequeno alerta para Portugal. Portugal tem uma relação privilegiada histórica com o Brasil, vai ser a primeira cimeira do clima num país lusófono. Nós temos esperança no papel diplomático também de Portugal e na ligação entre a União Europeia e a presidência no Brasil, mas também nós temos que fazer o trabalho de casa e na área dos transportes não o estamos a fazer. Estamos com problemas grandes de redução de emissões no transporte rodoviário, não conseguimos reduzir as emissões e, pelo contrário, até temos vindo nos orçamentos do Estado e noutras medidas a facilitar mais o uso do automóvel, e o transporte público também sabemos que não está a ter a resposta necessária a quem não tem dinheiro ou não quer usar um automóvel e, portanto, eu diria que aqui também é necessário esta coerência, no nosso caso, de juntar a ambição e o exemplo que temos em várias vertentes do nosso país e que certamente o Primeiro-Ministro apresentará no Brasil esta semana, com aquilo que é a necessidade de também atuar rápida e fortemente em nossa casa, isto é, no nosso país, para garantirmos que cumprimos as metas em 2030 e depois a neutralidade climática em 2045. Marcelo e Passos pedem visão de longo prazo ao governo. Será que Montenegro os ouve? Na Comissão Política desta semana, responde-se ou tenta-se responder numa sessão em que também debatermos a situação da Ministra da Saúde. As intervenções de Marcelo e de Passos são o ponto de partida para a Comissão Política desta semana, em que se fala de avisos e pedidos de acordo, mas também de saúde e da respectiva Ministra. Na reunião desta semana conversam o Comissário Residente Vítor Matos, a coordenadora da secção de política Liliana Valente e a jornalista Paula Caeiro Varela, que acompanha o PSD e o Governo. A condução da emissão é da Inês Lourenço. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Numa obra há sempre surpresas. A licença atrasou-se, o botão está mais caro, o ferro disparou, a madeira é feia, outro preço, a grua avariou-se. Felizmente, com a Caixa não há imprevistos. A Caixa oferece soluções de financiamento sustentável para projetos de promoção imobiliária, para aquisição, construção ou reabilitação e eficiência energética. Entre mãos à obra e obra feita, descubra tudo em cgd.pt. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.